O que nós temos aqui um corpo, aqui identificado como essa bolinha azul, projetado no plano. Ele executa um movimento que está contido no plano, que é esse plano descrito pela circunferência. Essa circunferência possuindo esse raio R maiúsculo colocado aqui. E se nós partirmos do pressuposto que vamos utilizar um sistema de coordenadas ou sistema de referência cuja origem é o centro desse círculo, né? Ou seja, está aqui, ó, colocado nessa posição, nós localizamos o objeto com um vetor posição aqui descrito como R minúsculo e esse objeto possui então uma velocidade que é dada por esse vetor graficamente descrito aqui de vermelho, vetor velocidade v, onde R posição e v velocidade do objeto possuem a seguinte característica: R é perpendicular a v. Então R e v são perpendiculares entre si. Isso por quê? Porque a velocidade ela é tangente à trajetória do objeto. A velocidade aqui é tangente à trajetória do objeto. Ok? Agora vamos verificar como é que R e v podem se relacionar. Aqui a gente diz que o movimento é circular uniforme porque o módulo de v, e a gente denota módulo de v por v vetor entre duas barras, vou fazer essas duas barras melhor aqui, ou simplesmente v sem a seta por cima. Todas essas duas formas aqui são formas de escrever módulo de v, perfeito? Agora a gente vai fazer a seguinte construção para ficar mais simples para a gente analisar o nosso movimento. Eu vou pegar o objeto que está executando um movimento circular em volta daquele centro, mantendo sempre a mesma distância em relação ao centro e com a sua velocidade instantânea, possuindo sempre o mesmo módulo. Então a gente vai pegar um ponto A e o ponto B simétricos em relação a uma determinada posição no centro. Isso é simplesmente para a gente conseguir identificar algumas propriedades que são gerais desse movimento. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, nós vamos medir quem é ΔV, quem é a variação ΔV. Então, ΔV é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, ou a velocidade em B menos a velocidade em A. Isso pode ser visto graficamente aqui. Esse é o ΔV, que é a diferença entre o VI e o VF. Porque se você somar VI mais VF, aliás, ΔV, você obtém a VF, certo? Essa que é a nossa forma de entender esse tipo de movimento aí. Aí eu noto o seguinte, ó, o ângulo que VI forma com VF, por definição, é igual a esse ângulo central aqui no... Eu falar por definição, mas a gente pode enxergar que é o mesmo ângulo central aqui. À medida que esse ângulo diminui, significa que o ponto A e o ponto B tendem a se aproximar. Se Δθ diminui, significa que A e B se aproximam. Então, essas duas figuras aqui, ó, elas formam figuras semelhantes. Quais seriam? Esses dois triângulos, ó. Esse triângulo, ele é semelhante a esse triângulo aqui, ó. São dois triângulos isósceles. Por quê? Módulo de VI é igual a módulo de VF, ok? Módulo de VI é igual a módulo de VF. E aqui, ó, o módulo do vetor posição aqui vale R minúsculo. E o módulo do vetor posição aqui também vale R minúsculo. Então, eles são triângulos semelhantes. Se são triângulos semelhantes, a gente pode escrever a seguinte relação entre os seus lados. O lado oposto ao ângulo, ΔV,
dividido pelo módulo da velocidade v, que pode ser o módulo de Vf ou Vi, é igual a ΔR, que é a variação em R colocada aqui, ó, daqui até aqui, dividido por R. E a gente vai fazer o seguinte, vamos medir quanto que vale a aceleração média. A aceleração média, essas duas posições, vetorialmente falando, isso é ΔV, variação da velocidade instantânea, os dois pontos A e B, dividido por ΔT. Perfeito? Agora vamos supor, eu vou fazer aquele processo que é fazer o limite com ΔT tendendo a zero. Tentar enxergar como é que a gente veria a velocidade instantânea nesse caso. Fazer o ΔT tender a zero não altera a relação que existe entre esses dois triângulos semelhantes. O triângulo formado pelas velocidades e variação da velocidade e o raio, que é o módulo das posições, e a variação de R colocada ali em cima. Perfeito? E ao fazer isso, a gente nota que eu posso escrever para o módulo dessa aceleração média. Vamos pensar isso antes de tomar o limite. Antes de tomar o limite, o mesmo módulo dessa aceleração média pode ser escrito como o módulo de ΔV sobre ΔT. E dessa expressão aqui de semelhança de triângulos, a gente tira que ΔV, módulo de ΔV sobre ΔT embaixo aqui. Dessa expressão aqui de semelhança de triângulos, a gente tira que ΔV pode ser expresso como V ΔR sobre R. Substituindo aqui, a gente vai obter que isso é V ΔR sobre R ΔT. Mais um passo, isso é V sobre R, que multiplica ΔR sobre ΔT. Agora, nesse limite aqui, ó, quando ΔT está tendendo a zero, isso indica que Δθ também vai estar tendendo a zero. Quando Δθ tende a zero, o ΔR ele vai se aproximar de um ΔS, que é a distância mesmo percorrida pela partícula saindo de A e indo até B. Ó. O ΔR tende a esse arco aqui. Ó. Como ele tende a esse arco, significa que o ΔR dividido por ΔT passa a ser exatamente o módulo da velocidade v. Ó. Isso aqui passa a ser o módulo da velocidade v. E nesse limite, essa aceleração passa a ser a aceleração instantânea, e para o movimento circular uniforme, essa aceleração instantânea em módulo é igual a V sobre R, que multiplica o outro V. Isso é igual a V ao quadrado dividido pelo raio, que isso de fato é a aceleração que a gente conhece, chamada de aceleração centrípeta, e aponta diretamente pelo centro. Isso é igual a módulo da velocidade do objeto ao quadrado dividido por R para o movimento circular uniforme. Vocês lembram que eu disse que a aceleração ela sempre aponta na direção para dentro da curva. E o para dentro da curva aqui é para cá, ó, nesse sentido. Ó. Deixa eu desenhar aqui. Essa é a direção para dentro. Então, o módulo dessa aceleração, ACP, só escrever A aqui, cujo módulo vale esse cara.
velocidade ao quadrado dividido por r.